Graça e paz, amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. O tema de hoje é o Satanás que estava no apóstolo Pedro. Na mensagem anterior, nós falamos acerca do Satanás que está no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Nós explicamos que o texto lá em Ezequiel não se trata de nenhum Satanás, mas sim ao rei de Tiro. E hoje nós vamos explicar acerca do Satanás que estava no apóstolo Pedro. Mateus capítulo 16, do versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenho compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Entenda uma coisa: Jesus, neste texto em Mateus, chama Pedro de Satanás. A minha pergunta é: Pedro era Satanás ou Pedro era o apóstolo de Jesus? Pedro era o apóstolo de Jesus. Então, por que Jesus chamou a Pedro de Satanás? Entenda só. A palavra Satanás significa opositor ou adversário. Então, por que é que neste texto em Mateus e algumas partes da Bíblia não vem a palavra opositor ao invés de Satanás? É que o Senhor, que traduziu a Bíblia para o português, chamado João Ferreira de Almeida, ele era um padre católico. E para ele dar ênfase à sua religião, ao invés de ele colocar opositor, ele colocou a palavra Satanás, que é o seu original. Então, ao invés de estar aqui Satanás, tinha que estar opositor. Por quê? Jesus chama Pedro de Satanás porque Pedro estava se opondo àquilo que Jesus estava falando. Ou seja, Pedro estava sendo um opositor. Então, Jesus, ao invés de dizer para trás de mim Satanás, tinha que estar para trás de mim opositor. Então, Jesus chama Pedro de opositor, mas o senhor João Ferreira de Almeida, ao invés de colocar a tradução opositor, deixou Satanás para dar ênfase à sua religião. Entende isso? Então aqui não se trata de nenhum Satanás que entrou no corpo de Pedro, como muitos dizem, porque que Pedro era Pedro. Só que Pedro, ele se opôs, foi contra aquilo que Jesus havia dito. Jesus disse que iria padecer muitas coisas. Jesus disse que ia ser morto e ia ressuscitar. Então Pedro disse: Senhor, que nada disso te aconteça. Então Pedro estava se opondo àquilo que Jesus disse. Então logo Pedro estava a ser um opositor. Ele estava a ser um Satanás. Então, graça e paz esteja com todos vós. Nos próximos vídeos nós vamos explicar acerca dos outros Satanás que estão nos outros textos da Bíblia. Então subscreva-se no canal para ficar ligado e receber mais vídeos
porque nós vamos explicar toda a verdade acerca da mentira do Satanás. Que a graça do Pai esteja com todos vós.